Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. E hoje nós vamos puxar para o contrário das últimas semanas. As últimas 2 semanas a gente falou de time grande se lascando, se arrombando, indo parar em segunda divisão. Hoje é o contrário. Nós vamos falar de quase glórias, mas de grandes campanhas de times que a gente pode dizer que eram azarões. Então a gente tem aqui hoje, além de mim, nosso amigo Richard Baluta, nosso amigo Guilherme Colomé e nosso amigo Daniel Dalense, o gênio da história do futebol. E a gente já vamos começar logo. A gente já vai começar logo. E vamos começar com quem? Vamos começar com o time holandês e com a pessoa que pode falar muito bem, que já morou na Europa. Então, Colomé, nos traga o PSV de 2004, 2005. Então, muito boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo, né? E hoje vamos falar do PSV, que foi realmente surpreendente naquela temporada. Começou com todos os objetivos grandes da Europa mesmo, do campeonato holandês, é sempre você ganhar a Copa e ganhar a Liga. E o PSV dessa vez conseguiu, o artilheiro da Liga foi o jogador deles mesmo, é um nome bem complicado de se dizer, Jan Vennegoor of Hesselink, esse nome enorme para botar na camiseta, fez 19 gols pela Liga e também foi artilheiro da equipe na temporada com 22 gols. Ô, Colomé, não foi esse bicho que jogou uma vez no Celtic que o nome dele dava uma volta no número? Eu acho que ele jogou no Hull City também. Exatamente esse cara. Maravilhosa a camisa dele. Exato, e lembramos que antigamente, na verdade até hoje, acho, no Brasil se cobra por cada letra e por cada número um valor na hora de comprar a camisa. Imagina botar o nome desse cara. O cara tem que ostentar. Falando um pouco sobre a temporada de uma maneira geral. Eles conquistaram a Liga com 10 pontos de diferença sobre o Ajax nessa temporada. Foram campeões da Copa, ganhando de 4-0 do Willem, no Willem número 2. Então, a princípio, foi uma temporada dominante em termos nacionais. Mas internacionalmente eles fizeram uma campanha bem surpreendente. Eles começaram no grupo E, com confrontos que ninguém esperava. Eles conseguiram perder novamente, perderam para o Arsenal com gol contra do zagueiro Alex, perderam por 1-0. Na segunda rodada, eles venceram o Panathinaikos por 1-0, gol do centroavante com nome enorme. Vamos chamar ele só de Hesselink. Na terceira rodada, eles ganharam fora de casa do próprio Rosenborg, da Noruega, gol do Farfan, o melhor amigo do Guerreiro, e gol do De Jong. Aí vocês perguntam, qual De Jong? Esse De Jong é um John De Jong, ou Jonathan De Jong, que na verdade é meia atacante, então é um cara não tão conhecido. Começando já a quarta rodada, eles ganharam por 1-0, gol de um americano, da Marcus Beasley, que tinha chegado essa temporada. E depois eles empataram com o Arsenal, ainda saíram na frente, gol do André Hoyer, e o Henry empatou para os arsenalistas. Na última rodada, houve uma grande decepção, que na verdade foi uma derrota grande para o Panathinaikos, foi uma goleada por 4-1, eles chegaram até a ter empatado o jogo, Papadopoulos abriu o placar para os gregos, PSV empatou com o Beasley mesmo, mas outros 2 gols de Milt, um de pênalti, um gol com a bola correndo, e terminando com San Martin, deram essa derrota acachapante para o PSV Eindhoven. E mesmo assim o PSV conseguiu passar porque tinha um ponto a mais, passou com saldo negativo de -1, e o Panathinaikos teve 9 pontos e saldo positivo de +3. Aí muito se pensou que o PSV ia ser a maior zebra, ia ser saco de pancadas nas oitavas de final, e eles deram, digamos, uma sorte de cair no sorteio para o Mônaco. E em 22 de fevereiro de 2005, o PSV enfrentou o Mônaco, e já aos 8 minutos daquele jogo, o Alex também fez mais um gol e deu uma vantagem inicial para o PSV no confronto. A volta, que foi em 9 de março,
teve dois gols, 2-0 para o PSV em Mônaco. Um gol do centroavante grande, né, o Jan Vennegoor, ao Hesselink, e o gol final também do Damarcus Beasley, que nessa campanha jogou muito, merece destaque, vai ter um destaque maior mais para frente. Na outra fase, pegou outro time francês, que foi o Lyon, mas um Lyon bem gabaritado, já tinha começado a montar aquela base que iria empilhar títulos na Europa, acho que até já tinha ganho alguns títulos, e um empate em Lyon, gol do Maludá e outro gol do Philippe Cocu, volante, aquele mesmo que tem a narração engraçada, deu uma vantagem curiosa e importante para o PSV na próxima fase. E na outra fase, o que era para ser, digamos, um passeio no parque acabou se tornando um drama. O PSV saiu atrás com o gol do Sylvain Wiltord, empatou com o gol do Alex. E aí também empatou na prorrogação e o jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o centroavante Robert, ex-Palmeiras, bateu o primeiro pênalti e converteu. Abidal perdeu o primeiro pênalti para o Lyon. Damarcus Beasley também perdeu o pênalti, mas Ben Arfa, o bad boy do Lyon, converteu. E aí ficou 2-2. O zagueiro Bouma marcou o terceiro gol do PSV. Essian, a lenda do Chelsea, perdeu o segundo pênalti do Lyon, terceiro dos batidos. André Oyer e Van Bommel iriam conferir o resultado para 4-2 e o Juninho pernambucano ainda bateria o pênalti de desconto do Lyon. Então 4-2 e o PSV conseguiu passar para a semifinal. E na semifinal, esse foi o confronto mais surpreendente, onde o PSV ficou a um gol de passar para a grande final, onde ele pegaria o Liverpool, em tese. No jogo de ida, eles pegaram um Milan fortíssimo, aquele mesmo Milan, Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Shevchenko, todo mundo que você pode imaginar, e perderam por 2-0, gols de Shevchenko e John Dahl Tomasson, o dinamarquês. Na volta, o PSV conseguiu sair na frente, até chegou a abrir 2-0 e empatar o confronto, mas aos 90 minutos, no acréscimo já, o Ambrosini achou o gol, que foi o gol que praticamente eliminou o PSV, por causa do gol qualificado. No lance seguinte, o Cocu ainda faria mais um gol e fecharia 3-1 o confronto, mas com o gol qualificado, o Milan acabou passando e iria para a final em Atenas, que foi aquela dos outros, do 3-0, vira, 3-3, empata, e teve a vitória de pênalti do time do Gerrard. O que teve de maior destaque assim, para esse PSV é que logo no começo da temporada, vários jogadores importantes saíram, mas os de maiores destaques são o Denis Romedal, que já tinha uma grande força na época, foi jogar a Premier League. O Kesman também foi jogar a Premier League, foi jogar pelo Chelsea. E o Robben, naquela época, que era o grande nome do PSV, também foi contratado pelo Chelsea por 18 milhões de euros. Então, era um PSV praticamente desmontado e que foi ao mercado e fez contratações muito pontuais. O goleiro daquela equipe era o Gomes. O Gomes jogou pela seleção, no Cruzeiro, tinha sido recentemente contratado pelo Cruzeiro. Damarcus Beasley tinha vindo do Chicago Fire, jogando de meia esquerda e lateral esquerdo, 2 milhões de euros, um americano dando certo. A aposta no Jefferson Farfán por 3 milhões e meio de euros também se provou acertada. Ele jogou com mais sucesso em alguns outros clubes. E, por incrível que pareça, o jogador mais caro dessa janela foi o centroavante Robert, que foi contratado do Atlanta do México. Foram pagos 4 milhões de euros nesse jogador. O time daquela época tinha vários nomes interessantes, mas a escalação titular, assim, com jogadores que tiveram mais participações, é a seguinte: Gomes no gol, o André Oyer, que é zagueiro, jogou na lateral, os zagueiros Alex e Wilfred Boumar, e o lateral esquerdo era Lee Jung-pyo. O meio-campo era com Johan Vogel, um suíço um pouco obscuro, Philippe Cocu e Mark Van Bommel, já jogadores mais conhecidos. E no ataque, a trinca era formada por Park Ji-sung, aquele que foi grande lenda no Manchester United, Jan Vennegoor of Hesselink, e o Jefferson Farfán também, que foi a aposta. Os jogadores que mais jogaram nessa temporada toda foram o Van Bommel e o Gomes com 44 e o lateral coreano Lee Jung-pyo com 45. E vale muito destacar que desses jogadores que estão nesse 11 titular do PSV,
vários teriam grande sucesso jogando pelas suas seleções e sendo contratados por outros clubes. Então, assim, é um clube que, por muito pouco, não foi à final e poderia ter colocado seu nome novamente no panteão dos campeões europeus. Praticamente um detalhe, o gol do Ambrosini, que é um jogador que geralmente não marca muitos gols. Esse PSV era um time muito forte, mas que acabou caindo muito no azar e bateu de frente com um Milan tão forte quanto, merece bastante respeito e merece ser lembrado. Muito bom. Primeira coisa, só mudando a final foi em Istambul. É o famoso milagre de Istambul, a final da Champions. Eu confundi e com o Atenas, Robert, que você falou, desculpa. Porque um ano antes teve a Olimpíada em Atenas. Tem que lembrar isso também. Só isso. E você falou do Mônaco, que a gente vai comentar. O Mônaco tinha sido finalista, né? Um ano antes. Então não foi uma baba, assim, se você for pensar. Seria uma baba mais hoje. Mas você falou do atacante Robert, eu fiquei com a curiosidade de olhar a carreira dele. Eu vou destacar os times brasileiros e alguns times, assim, maiores que ele jogou. Ele jogou no Coritiba, Botafogo de Ribeirão Preto, São Caetano, Spartak Moscou, o PSV, Betis, o famoso Al Ittihad, Monterrey, América do México, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, Avaí, jogou na Coreia, Ceará, Boa Esporte, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Vitória, Paraná, Oeste, Audax, já após Diniz, Santa Cruz, Portuguesa e o último registro aqui dele foi no Floresta. Então, haja clube, viu? Haja clube. Mas a gente tem um programa para tocar, a gente não vai ficar fazendo fofoca de jogador aqui. Vocês viram um PSV que foi um completo azarão, né? Se vocês pensarem bem, o futebol holandês, que eu me lembro, eu acho que o Feyenoord tem na época, a Copa da UEFA, que ganhou em casa, e o Ajax, que tem Champions. Disparado o maior campeão. Foi o primeiro time holandês a conquistar a Liga dos Campeões na temporada 1969-70. Inclusive venceu sobre o Bayern de Munique, se eu não estou enganado. Vou olhar aqui. Eu falo aqui no... Eu vou olhar agora. Vamos lá. Só uma coisa, Richard. Eles ganharam em cima do Celtic. Eles bateram o Celtic na final. O Celtic que já tinha sido campeão, acho que em 60. Foi em que ano? 67, foi os Leões de Lisboa. 66, 67. Então, eles pegaram um já campeão europeu e bateram na final, né? Mas vamos avançar, né? A gente tem um programa para tocar. E aí, eu vou passar a bola agora para Daniel Dalense. A gente levantou a bola para falar do Mônaco, então vamos falar do Mônaco. Daniel, fala do Mônaco 2003, 2004. Saudações a todos. Olha, interessante o Colomé ter falado do PSV, porque tem muita relação com o Mônaco. Eu vou falar de uma temporada um ano antes do Mônaco, a temporada 2003-2004, que inclusive enfrentou o PSV. E quando ele falou do Vanego of Hesselink, eu lembrei que ele fez um gol no Mônaco naquela temporada da Liga dos Campeões. Mas vamos lá, qual é o contexto? O Mônaco havia sido vice-campeão francês na temporada anterior, o Lyon foi o campeão, para variar, mais uma vez. Naquela época só dava Lyon. E assim classificou para disputar a competição. Foi uma Liga dos Campeões bem interessante, porque a gente teve algumas zebras, né? Por exemplo, os representantes, já no início, com os representantes. Os representantes da Espanha, por exemplo, foi o Real Madrid, ok, mas a gente teve o Deportivo, o Celta de Vigo e a Real Sociedad. Esses 3 dos 4 participantes da Espanha foram, de certa forma, novidade, né? A gente não costuma ver hoje. Não tinha Barcelona, não teve Atlético de Madrid, não teve o Valência, que vinha de anos excepcionais. Então,
O Mônaco, ele disputou naquela temporada o Campeonato Francês, foi terceiro colocado. Ele ficou a 4 pontos do campeão, que foi o Lyon, para variar, e logo atrás do Paris Saint-Germain. Na Copa da Liga, caiu logo na primeira fase para o Olympique de Marseille. Na Copa da França, avançou até as quartas de final, quando foi surpreendido. Perdeu para o Châteauroux em casa 1-0. O Didier Sidibé, e foi eliminado. Mas o foco aqui é na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões, a gente teve o Mônaco estreando fora de casa contra o PSV. E o Mônaco já começou mostrando serviço, venceu por 2-1. Gols de Morientes, que foi o artilheiro do time naquela temporada, e de Cissé, uma grande estreia do Mônaco. Na sequência, pegou o AEK, venceu por 4-0, vitória fácil. Depois pegou o Deportivo La Coruña, que foi semifinalista também naquela edição. Pelo outro lado, quase que a gente teve uma final, né? Entre Mônaco e Deportivo. Algo raro, né? Você ter dois times no mesmo grupo fazendo a final. E aí o Mônaco perdeu seu primeiro jogo. Perdeu 1-0 no Deportivo, lá em La Coruña. E o jogo de volta foi um jogo extraordinário. Foi assim... A gente acabou de ver, né? Um Barcelona perder de 8-2 do Bayern 8-2. Mas a gente teve um jogo mais surpreendente ainda, que eu não me recordava. Eu fui estudar essa edição, não me recordava desse jogo. Até vi depois, busquei os gols. Você pode procurar também. Mônaco 8, Deportivo 3. 8-3, 11 gols no jogo. Primeiro tempo já foi 5-2 para o Mônaco. Foi um jogo assim espetacular, sensacional. Depois o Mônaco, jogando em casa, empatou com o PSV 1-1. Justamente o Venegor of Hesselink fez o gol do PSV, empatou no finalzinho. O Mônaco teve 2 expulsos naquele jogo. Acabou sofrendo empate no final e depois finalizou empatando 0-0 em casa com o AEK, numa competição que acabou classificando em primeiro lugar do grupo. Ficou com 11 pontos, o Deportivo fez 10, o PSV fez 10 também, foi em terceiro para a Copa da UEFA, e ficou em último lugar. O AEK Atenas, se não me engano, marcou 1 ponto, foi uma campanha realmente bem ruim, não estava no nível dessas equipes, né? E aí o Mônaco começou a sua história na fase de mata-mata. Liga dos Campeões. Diga. Só que eu tô aqui, fez 2 pontos. O AEK Atenas. Empatou 2, perdeu 4. Só pode, né? Vai marcar 2 pontos. E aí o Mônaco começou a sua trajetória no mata-mata, que assim, foi absolutamente sofrida. A lembrança que eu tenho que foi sofrida, e realmente eu fiz a pesquisa e realmente foi sofrida mesmo. Porque, assim, agora foi sofrida e foi épica também. Porque, por exemplo, logo na oitava de final, pegou o Lokomotiv de Moscou. Começou tomando 2-0 no jogo de ida, em Moscou, e conseguiu diminuir com o Morientes no final, 2-1. Aí depois, o jogo de volta, venceu 1-0. Teve um jogador a mais. O Lokomotiv teve um jogador expulso por volta de 20 minutos. Então, jogou quase o jogo inteiro com um a mais. Conseguiu fazer 1-0 e classificar. Mas classificou no critério de gols fora, ou seja, na Bacia das Almas. Depois, nas quartas, pegou o Real Madrid. E olha, com o Real Madrid, aí o Mônaco realmente classificou na Bacia das Almas também, só que foi espetacular, absolutamente espetacular. No primeiro jogo, perdeu em Madrid 4-2. No jogo de volta, começou tomando 1-0. Então, assim, estava perdendo de 5-2 o confronto. 5-2. Chegou e conseguiu reagir. Fez 3 gols no Real Madrid. Venceu por 3-1 e, de novo, no critério de gols fora, conseguiu a classificação. Mas... Se mete dentro del área. El taconazo, gol. Juli acaba de marcar el tercero de tacón. Maleza fuera en ese momento. El tercero de tacón, el Real Madrid ahora mismo está fuera. Assim, teve que fazer 3 gols seguidos no Real Madrid, uma virada espetacular. Fez 3-1 e classificou. Depois avançou para enfrentar o Chelsea na semifinal. A semifinal daquela Liga dos Campeões foi, de um lado, o Deportivo jogando contra o Porto e do outro o Chelsea contra o Mônaco. E o Chelsea era novidade. O Chelsea, se não me engano, não estava ainda com o Abramovich, tinha acabado de entrar, se não me engano, mas ele não chegou ali. Isso, ele não chegou ali os campeões com o investimento do Abramovich. Então, assim, não é o Chelsea que a gente vê hoje. O Chelsea na semifinal da Liga dos Campeões seria uma coisa normal, né? Mas na época foi uma zebra enorme. Eu lembro que foi uma zebra, então foram 4 zebras que chegaram às semifinais. E aí nós tínhamos o confronto entre Chelsea e Mônaco. E mais uma vez o Mônaco foi ali um tanto quanto heróico, porque o jogo de ida contra o Chelsea, ele estava empatando em 1-1, teve um jogador expulso, foi o Zikos, um jogador grego, depois eu até vou falar rapidamente dele,
1-1. Então, um jogador a menos conseguiu fazer 2-1 e fazer 3-1 contra esse já um bom time do Chelsea. Hoje, Morientes e Shabani Nonda. Um bom jogador da República Democrática do Congo. No jogo de volta, ele jogou contra o Chelsea, fora de casa, jogo lá em Londres. Tomou no primeiro tempo logo 2-0. Parecia que já era, né? Mas chegou no segundo tempo, diminuiu para 2-1. Hoje, Barra, o argentino. E depois Morientes de novo. Foi importantíssimo aquela temporada do Morientes. Empatou 2-2 e assim o Mônaco classificou para a final contra o Porto. Essa final contra o Porto foi uma final assim, interessantíssima. Se não me engano, foi no estado do Schalke, né? Foi em Gelsenkirchen, na Alemanha. E eu me recordo bem que foi assim, o placar, já vou antecipar, 3-0 para o Porto, mas foi muito mentiroso, muito. E o Mônaco tem muito que reclamar da arbitragem naquele jogo. Os jogadores do Porto, acho que os dois foi com o Morientes na cara do goleiro, do Vitor Bahia, que era o goleiro do Porto, muito mal assinalados, quando estava 0-0 e quando estava 1-0 para o Porto. Foi um jogo muito, muito interessante mesmo. Vou passar aqui a escalação do Mônaco, anotei aqui para não esquecer nenhum nome, até porque o time foi mais ou menos esse. Eu me recordo que eu falei de uma equipe nos últimos programas, foi o Senegal. Passei a escalação, falei, mas tem alguns jogadores que faltaram nesse jogo. Mas no Mônaco, basicamente, o time era esse. O goleiro Flávio Roma, italiano. O Ibarra, argentino, lateral direito. A defesa tinha o Julien Rodrigues, que era francês, apesar do nome. O Guivet e o Evra, lateral esquerdo. Excelente lateral esquerdo. Nós tínhamos no meio campo Cissé, só que não é o Cissé mais conhecido, era Eduardo Cissé. O argentino Lucas Bernardi. O grego Akis Zikos. E aí até vocês acabaram falando, né? Interessante como uma coisa está ligada à outra. A Grécia foi campeã da Eurocopa em 2004. Foi aquele ano que o Once Caldas ganhou a Libertadores. Foi um ano assim. A final do Paulista foi Paulista de Jundiaí e São Caetano. Foi um ano assim totalmente atípico, né? Santo André campeão da Copa do Brasil. Santo André. Só faltou a Vitória ganhar um título. Tinha que ter aproveitado aquele ano, né? Chegou na semi, né? Chegou na semi. Era o melhor time da semi, mas peidou, como sempre. Aquele era o ano, Thiago. Aquele era o ano. Agora só daqui a algumas décadas. Mas, enfim, esse Zikos, ele não jogou a Eurocopa. Então, o jogador grego que jogou a final da Liga dos Campeões, ele chegou a fazer parte da lista, mas não jogou aquela Eurocopa. Por incrível que pareça, em que a Grécia foi surpreendentemente campeã. E aí tinha o Ludovic Giuli, que era o principal jogador do time, era o capitão, e na final ele machucou. Logo no início do jogo saiu machucado. Foi um golpe que o Mônaco teve naquela partida, um golpe muito grande. Nós tivemos também, mais no ataque, o Rotan e o Morientes. Aquele time, né, de destaco, tinha como goleiro reserva o Tony Silva, de Senegal, que eu falei do programa de Senegal. Tinha o Esquilace também, que era um bom jogador. O Plácido, que é um jogador da República Tcheca também, que era um bom atleta. E tinha no ataque, o ataque reserva era o Shabani Nonda, que eu já falei, da República Democrática do Congo, bom jogador. Fez carreira no futebol francês. E tinha o Emmanuel Adebayor. Ele era reserva naquele time do Mônaco. Não entrou nesse jogo. O Nonda entrou, mas ele não entrou. Foi um jogo em que eu falei, o Mônaco teve lá um lance de frente com o goleiro, que foi marcado de impedimento de forma errada. Aí o Carlos Alberto, que tinha acho que 17, 18 anos, em 2002 o Fluminense tinha 17, pelo menos. Não sei se já tinha chegado a fazer 18. Ele fez 1-0 no primeiro tempo. O Mônaco teve outro lance de impedimento ali, mal marcado. E aí o Porto não perdoou, né? O Deco fez 2-0, o Mônaco se lançou o ataque, e aí a Lenichev, que tinha entrado no lugar do Carlos Alberto, interessante que o Mourinho, mesmo com o time ganhando, fez uma alteração. Colocou a Lenichev no lugar do Carlos Alberto, e aí o Porto venceu esse jogo por 3-0, e foi um jogo que aí falando, o treinador do Mônaco é o Didier Deschamps, não posso esquecer de falar dele, né? Que tinha se tornado treinador há pouco tempo. E aí esse jogo, é interessante que Colomé falou do PSD, quase foi finalista, aí me lembrou a Liga dos Campeões, ali em Istambul, aquela final espetacular. Esse jogo acabou me fazendo perder a final. A única Liga dos Campeões que eu perdi desde 98 foi justamente aquele 3-3 do Liverpool com o Milan, porque eu faltei lá na faculdade para assistir esse jogo, faltei 2 horas para assistir. Foi o primeiro ano de faculdade, Mônaco e Porto. Aí, 3-0, ano que vem não vou faltar aula. Decidi não faltar aula do ano seguinte. Eu lembro que entrei deixa eu ver quando é que tá esse jogo do Liverpool com o Milan. Eu entrei no intervalo da aula.
no laboratório de informática, celular não era como é hoje, a gente tinha nem internet celular, era só para ligar mesmo. E, 3-0 o Milan. Eu falei, ainda bem que eu não vi, né? Outro jogo chato, né? Aí, quando eu tô indo embora da faculdade, eu vejo ali, a gente descia ali pela Uxal, acho que o Thiago sabe qual é, a Uxal na Federação ali, tem uma descida que é uma favela, a gente desce ali na rua, não entra muito. Aí tinha um cara vendo a disputa de pênalti. Que disputa de pênalti? Quando eu fui ver, cara, foi pros pênaltis, era para eu ter assistido o jogo. Mas essa final, eu assisti o jogo, eu pedi para ficar na janela do cara ali, assistindo a disputa de pênaltis. Mas esse jogo me tirou ali, 3-0, ano que vem não vou perder aula não, porque eu perdi aula, me atrapalhei na matéria. Mas foi um jogo bem interessante, foi a Liga dos Campeões única mesmo, bem singular, e que o Mônaco chegou perto, mas o Porto tem todo o mérito, tinha um time espetacular, grandes jogadores, a começar pelo Deco, tinha uma dupla de ataque brasileira, né, que era Derlei e Carlos Alberto, tinha um goleiro Vitor Bahia, tinha Ricardo Carvalho na defesa, tinha um time muito forte, eliminou o Manchester United, eliminou o Benfica, eliminou o Deportivo na condição adversa, porque se atrapalhou em casa e foi tirar o resultado fora. Então, o Mônaco não conseguiu mais chegar perto, né? O máximo que o Mônaco chegou perto de uma competição internacional em título foi sediar a Supercopa Europeia por vários anos, né? Era em seu estádio que acontecia. Agora está alternando entre uma cidade e outra. Mas essa foi a história daquele Mônaco, que com certeza deve ter guardado boas lembranças no torcedor naquela época, principalmente por esse mata-mata, que o time parecia estava eliminado contra o Lokomotiv. Um pouco exagerado, mas estava uma situação crítica com o Lokomotiv, conseguiu retornar, estava fora contra o Real Madrid, tinha que fazer 3 gols no final do segundo jogo. No segundo tempo, conseguiu fazer os 3. Também na semifinal contra o Chelsea, também parecia que estava indo embora, com o jogador expulso em casa, fez 2 gols. Depois, na semifinal, o jogo de volta também, estava tomando 2-0, conseguiu empate 2-2, mas na final não conseguiu a reação. O título ficou com o Porto. Esse foi o Mônaco 2003-2004. Muito bem. O Abramovich já tinha entrado, ele entrou acho que no início dessa temporada, se eu bem lembro, que o Chelsea classificou sem Abramovich, mas acabou sendo o impulsionamento para ele entrar. E adivinhe quem o Chelsea elimina nas quartas de final da Champions League? Arsenal. Foi o Arsenal, não foi? Foi o Arsenal Invincibles. Primeiro jogo eu acho que foi em Highbury. Deixa eu olhar aqui. Isso, não, o primeiro jogo foi no Stamford Bridge, 1-1. Good Johnson fez 1-0, Pires empatou. No segundo jogo. No segundo jogo. Reis abre o placar, Lampard empata, e no finalzinho, acho que foi o Wayne Bridge que fez o Wayne Bridge, aos 42 do segundo tempo, faz o gol da vitória da classificação. Lembrando que o Arsenal tinha ganho os 2 jogos contra o Chelsea na Liga, com falha do goleiro do Chelsea, Coutinho. Então não foram jogos fáceis. E o Arsenal, que inclusive 3 dias antes tinha sido eliminado na semifinal da Copa da Inglaterra para o Manchester United. E aí pegaria o Liverpool em casa e tem aquele 4-2 maluco. Mas essa Champions ali 2003-2004 tem uns jogos bons para destacar aqui. Ó. Primeira coisa, Milan e Deportivo La Coruña. Poxa. O primeiro jogo, o primeiro jogo, 4-1 Milan no San Siro. Todo mundo, não, o Milan é semifinalista, o Milan não vai tomar uma virada dessa. Jogo da volta, 4-0 Deportivo, o Deportivo passa pelo Milan. Deixa eu ver outra aqui. O United de Porto foi bem interessante, foi no último minuto que o Porto classificou. Sim. Foi 2-1 o primeiro jogo pro Porto, o segundo jogo 1-1. O Chelsea passou pelo Stuttgart com 1-0 e 0-0, então 1-0 no agregado. O Real bateu o Bayern de Munique, o primeiro jogo 1-1, o segundo jogo 1-0. O próprio Porto passou pelo Deportivo La Coruña por 1-0. Na primeira fase, teve um grupo aqui que foi Arsenal, Lokomotiv, Inter de Milão e Dinamo de Kiev. O Arsenal passou com 10 pontos e o Lokomotiv com 8, e a Inter ficou com 8 pontos e saldo negativo. O que é que eu posso destacar aqui? Nesse grupo teve um Arsenal 0, Inter 3 no antigo Highbury, e o jogo no San Siro foi 5-1 Arsenal. Então você vê que nesse confronto aí direto dos dois, mando de campo não interferia em nada, né? Esse jogo contra a Inter foi, inclusive, eu acho que foi um jogo que o Henry meteu 2 gols, deu assistência, foi um negócio assim, uma destruição o segundo tempo do Arsenal. Isso a Inter chegou a empatar esse jogo 1-1 e o Arsenal precisava ganhar para classificar. Mas
E o próprio Mônaco aqui, que eu não lembro de você ter falado, que o grupo era com depois. Não, você falou. O Juventus passou com a Real Sociedad no grupo, o United passou com o Stuttgart, Real Madrid estava no grupo do campeão Porto e foi líder do grupo. O grupo do Chelsea tinha Lazio. Só para eu lembrar que, inclusive, alguns times classificaram para essa Champions League que a gente não vê todo dia. Newcastle United foi para a fase de playoff. O Rangers, que tinha sido campeão, foi para a fase de playoff. Sparta Praga foi para a fase de playoff. O Benfica, que foi o segundo colocado de Portugal, teve que ir para lá. O Clube Bruges, o Acha Viena também chegaram aí. Aí que você vai baixando, você vai vendo uns times assim. GAC da Áustria. O Djurgården da Suécia. Então você vê que teve alguns times. O Maribor, que aparece aqui, que a gente já viu muito em Champions League. Então tem uns times assim. E até direto. O Stuttgart, que agora está nessa primeira, segunda divisão, classificou direto para a fase de grupo. A Itália classificava 3 times. Classificou Juventus, Inter e Milan. Os outros times classificaram direto. Olympiacos e Panathinaikos, a Grécia classificaram 2 times. Real Madrid e Real Sociedad. Real Sociedad foi direto para a fase de grupos. Juventus e Inter, Manchester United e Arsenal, Bayern de Munique, Lyon e Mônaco, o Olympiacos, PSV Eindhoven e Besiktas. E além de Porto e Milan, esses foram os times que foram direto. Só que, assim, a gente vê a gente já foi para a Holanda e a gente viu o que o PSV fez. A gente foi para a França. Na verdade, não para a França, né? Que Mônaco é um principado. Mas como é o campeonato francês, a gente vai considerar na França. E viu o que o Mônaco fez na Champions League mais aleatória da história. Mas a gente tem que ir para a Espanha agora. A gente tem que ir atrás de um submarino. Quer falar, Palomé? Vale. Só queria falar só antes de sair, porque o gancho do Dalense foi muito bom. O Dalense foi mais inteligente que eu na análise. Quando ele falou que o Mônaco que o PSV eliminou, ele lembrou que era o atual vice na época, e daí lembrei realmente daquele caminho, todo o caminho da França. O Lyon que o PSV eliminou em 2004, 2005 já era o Lyon do Juninho, já era o Lyon forte pra caramba, e tinha tocado no agregado 10-2 no Werder Bremen, com direito a 7-2 numa das partidas. Então tem que dar esse respeito também. Lembrança do Dalense foi muito boa. E o Milan que o PSV quase eliminou foi o Milan que venceu o United 2 vezes, uma no Old Trafford e uma no San Siro, 2 jogos por 1-0, e venceu a Inter por 2-0. Imagina, um confronto derby de Milão na Champions League, venceu por 2-0 no primeiro jogo, e no segundo jogo o jogo estava 1-0, e a UEFA interrompeu o jogo, cancelou o jogo porque atiraram um sinalizador na cabeça do Dida. E aí o Milan recebeu a vitória por 3-0, e a Internazionale recebeu um banimento uma punição de 4 jogos para jogar sem a sua torcida, os jogos europeus, no caso. E aí eu tive que fazer essas correções também, só porque o gancho da Lente foi muito bom. E aí já aproveitar para deixar meus agradecimentos a quem ouvi, porque eu tenho que me retirar do podcast da mesa, e certamente eu estarei ouvindo depois a contribuição do Richard, porque ele vai falar umas coisas muito boas do Villarreal. O Villarreal é muito peculiar. Eu vou ter que me retirar no momento. Só queria fazer essa correção e deixar meu abraço aos amigos. Valeu. Você não deixa nem eu fazer o que você já soltou para o time. Tenha calma. Valeu, O que eu vou fazer, cara? É muito bom. Escapou. Pois é, o cara me afundou aí, que nem o submarino. Afundei o submarino. Valeu, pesado. Obrigado. Tamo junto. Richard, aproveita o gancho. Vem falar do Villarreal 2005-2006. Vamos falar, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, gurizada. E vamos falar do Villarreal, do Submarino Amarelo, do Submarino Amarillo, que tem esse apelido, inclusive, porque uma das canções da torcida do Villarreal é a icônica música dos Beatles, o Yellow Submarine. Eles cantam antes de todo jogo do Estádio Madrigal, é bem legal. Inclusive, eu vou tentar botar na edição para vocês.
Mas vamos falar desse Villarreal. O Villarreal de 2006, que primeiro a gente tem que entender o que era o Villarreal. O Villarreal era uma equipe que era bem irrelevante na Espanha antes de todo esse bom momento, porque o Villarreal era uma região ali da região de Castellón, de Castela, né? A província de Castellón, e era um clube bem pequeno, era um clube fundado em 1923, e que de uma região basicamente uma região que é muito forte na Espanha, conhecida por produzir cerâmica, produzir tijolo, produzir piso. Inclusive, o principal patrocinador do Villarreal é uma indústria de cerâmica da região. E o Villarreal ele ascende pela primeira vez em sua história na primeira divisão, em La Liga, somente na temporada 97-98, que é quando ele faz a sua estreia em La Liga. E cai. Na primeira temporada eles caem. Eles caem em 17º, eles ficam em 17º no campeonato e eles caem. E daí eles vão voltar a figurar em La Liga somente na temporada 2001-2002. E daí eles fazem uma boa temporada, uma temporada de meio de tabela. E daí começa-se dos empresários ali da região da cidade de Villarreal, eles começam a querer investir no time, né? E o Villarreal começa a montar times bons. O primeiro bom time que o Villarreal monta é na temporada 2003-2004. O Villarreal ficou em 7º em La Liga. O Villarreal naquela temporada, como tinha ficado acho que em 11º na temporada anterior, ele tinha se classificado para a Copa Intertoto. E não sei se os mais antigos vão lembrar o que era a Copa Intertoto. Era a Copa, basicamente, era um catadão. Era uma competição europeia, um catadão para os clubes que não se classificavam nem para a Liga dos Campeões, nem para a Liga Europa. Existia essa Copa Intertoto. E o Villarreal conquista essa Copa Intertoto em 2004, vence o Atlético de Madrid por 3-0 na final. E digamos assim que esse é um dos únicos títulos de certa importância do Villarreal em toda a história, até hoje. O Villarreal é um dos poucos, hoje o Villarreal é relevante, obviamente, mas na época não era tanto. Mas trazendo assim, o Villarreal é um dos poucos times relevantes do futebol espanhol que não tem títulos de expressão. O Villarreal, fora essa Copa Intertoto, tem um campeonato de terceira divisão da Espanha. Isso lá no tempo do Guaraná com rolha, como diz outro. Então o Villarreal começa a montar esse time na temporada 2004-2005 no La Liga. O Villarreal faz uma campanha muito boa. Eles tinham reforçado de uma temporada para outra, que nem eu disse, há investimentos no Villarreal. O Villarreal contrata uma legião de jogadores argentinos, entre eles os mais famosos ali, que é Rodolfo Arrubarrena, que tinha sido bicampeão com o Boca aqui na América do Sul. Eles trazem Gonçalo Rodrigues, que é aquele zagueiro que teve história, depois passou um bom tempo na Fiorentina, fez uma carreira bem sólida na Europa. Eles trazem também Juan Pablo Sorin, que é essa época que veio direto aqui do River Plate. Diego Forlán, que dava no Manchester United, Diego Forlán, Uruguai, Diego Forlán. E a principal contratação do Villarreal, e é o que todo mundo lembra desse Villarreal, Juan Román Riquelme, que tinha saído do Boca, tinha sido estrela no futebol sul-americano, vai para o Barcelona, não vai bem no Barcelona, dá para dizer que o Riquelme, o Riquelme fracassou no Barcelona, e daí o Riquelme é negociado com o Villarreal na temporada, dali para a temporada 2004-2005, porque chega um tal de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, e daí o Riquelme se reencontra, e sob o comando do treinador também sul-americano, Manuel Pellegrini, que é o chileno Manuel Pellegrini, que muita gente, os mais novos vão lembrar ele no City, né? Foi bicampeão da Premier League com o City, mas ele já tinha, fora o Villarreal, ele fez um bom trabalho no Málaga, ele treinou Real Madrid, ele tem uma carreira bem sólida no futebol espanhol, ele treinou vários times de relevância, e ele foi o cara desse Villarreal. Esse Villarreal que na temporada 2004-2005 faz 65 pontos na La Liga, fica em terceiro lugar, até hoje é a melhor qualificação do Villarreal na história da La Liga em suas participações. Tem uma campanha de 18 vitórias, 11 derrotas, 11 empates e 9 derrotas.
64 gols, 69 gols feitos e 37 gols sofridos. Uma campanha bem boa. Inclusive, o destaque desse Villarreal nessa temporada é o Forlan. Forlan faz 25 gols na La Liga. Forlan ganha a chuteira de ouro europeia, divide essa temporada com o Thierry Henry, que também marca 25 gols nessa temporada na Premier League. E o time vai para a Liga dos Campeões. A primeira Liga dos Campeões da história do Villarreal. Algo impensável para o Villarreal. Porque o Villarreal, que nem eu falei, não era um time de expressão da Espanha. E é engraçado, até uma curiosidade, puxando aqui nessa tabela da Liga de La Liga em 2004-2005, a gente tem duas surpresas classificando para a Liga dos Campeões. Fora o Villarreal, a gente tem o Betis também, com 62 pontos, fica em quarto. O Betis, que ainda era um Betis muito forte, o Betis de Ricardo Oliveira, fez muito sucesso lá, o atacante brasileiro. O Betis também fica em quarto. E daí chegamos à Liga dos Campeões de 2005-2006. Ninguém dava muita importância para o Villarreal, sinceramente. Inclusive, o Villarreal pega um adversário que o Villarreal, naquele tempo, o terceiro e o quarto colocado de La Liga, eles não classificavam direto para a fase de grupos. Eles tinham que enfrentar um playoff antes. Playoff eliminatório dos não campeões, né? Que até pouco tempo atrás existia ainda. E o Villarreal leva um azar, digamos assim, em teoria, que o Villarreal ele pega o Everton. O Everton, que não era uma desgraça completa, como é hoje em dia, era um Everton muito forte, era o Everton do David Moyes, era o Everton que tinha feito uma campanha de quarto lugar na Premier League. E o primeiro jogo, e o Villarreal surpreende. O primeiro jogo no Goodson Park, o Villarreal vence por 2-1. Um gol do Forlan e do Arrubarrena, se eu não estou enganado. E no segundo jogo, no Madrigal, só termina de encaminhar a classificação, vence por 2-1, vence pelo mesmo placar. E só a título de curiosidade, o Betis também vai para a fase de grupos. Eu comentei ali do Betis. O Betis venceu no agregado por 3-2 do Mônaco, que o Dalenço falou agora. E daí o Villarreal vai para a fase de grupos e pega um grupo, meu amigo, um grupo bem difícil. Um grupo com Benfica, Lille e Manchester United. O Manchester United que era pica. O Manchester United era o Manchester United que empilhava título na Premier League. Era talvez o auge do time do Alex Ferguson, que é essa reta final dos anos 90 ali até 2005, 2006. Era um time realmente muito bom, era um time muito forte. Um Benfica que era um Benfica muito forte também. E o Lille que tinha feito uma campanha de terceiro lugar, eu acho, na Ligue 1. E também vai pro grupo. O Villarreal era total azarão nesse grupo. Sinceramente, a expectativa era o Villarreal brigar ali com o próprio Lille para pegar a vaga na Liga Europa, né? Que classificava o terceiro colocado e ia para a fase de 16 avos, como é hoje em dia. Na Liga Europa não, aquele tempo ainda era Copa da UEFA, né? Então, só que acontece, ninguém esperava que o Manchester United ia fazer uma campanha desastrosa na Liga dos Campeões. Inclusive a estreia do Villarreal é contra o Manchester United no Madrigal, empate em 0-0. E o Manchester United, que tinha tudo para ser o bicho-papão desse grupo, fica em último colocado nesse grupo, faz uma campanha muito ruim, 6 pontos em 6 jogos, apenas uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Inclusive uma contra o Villarreal, o Manchester United faz 2-0, tanto no Madrigal, tanto no Old Trafford. E acaba que classificam nesse grupo o Villarreal e o Benfica. O Villarreal que nessa campanha, o Villarreal, o destaque ali, Villarreal muitos empates. Esse time do Villarreal, vocês vão ver que era um time que empatava muito. Empata em 0-0 com o Manchester United, empata em 0-0 com o Lille, empate em 1-1 com o Benfica na terceira rodada. Só vai vencer na quarta rodada do Benfica fora de casa, no Estádio da Luz, por 1-0. Depois empata novamente com o Manchester United e vence só por 1-0 o Lille no Madrigal na última rodada. Passa com 10 pontos, 6 vitórias, em 2 vitórias, 4 empates e 0 derrotas. O Villarreal passa invicto nessa fase de grupos. E daí o Villarreal vai para a fase de mata-mata e encara o Rangers, que era o atual campeão escocês. Era um Rangers muito forte ainda,
Era no tempo que o futebol escocês não era uma merda, não era um campeonato profissional de rugby que os caras acham que é futebol. E daí o Rangers endurece, o Villarreal, primeiro jogo de ida lá no Ibrox Stadium, empata em 2-2, um empate inclusive bem dramático, sai o empate do Villarreal só nos acréscimos, na Escócia. E daí depois, na volta, o Rangers abre o placar no Madrigal e o Villarreal busca empate em 1-1 também no Madrigal. No 3-3 no agregado, o Villarreal avança pelos gols fora. Pega a Inter. E naquele tempo a Inter era muito forte. Não, a Inter era uma Inter muito forte. Era a Inter do Adriano, a Inter do Zanetti. Eu vou até falar aqui a escalação da Inter e do Villarreal para esse jogo. A Inter de Toldo, Zanetti, Córdoba, Samuel e o Omé. No meio de campo, Cambiasso, Stankovic, Veron e César. E no ataque, Recoba e Adriano. E o Villarreal do jogo de ida com Vieira, Raviventa, Gonzalo, Penha e Sorin, Arzo, Marcos Senna, Riquelme e Palherra. E no ataque, José Mari e Forlan. Esse jogo de ida, o Villarreal perde por 2-1. O Villarreal abre o placar ainda surpreendentemente, abre o placar em San Siro com o gol do Forlan, logo um minuto, assim, numa bola para a área, o Forlan acaba escorando e acaba fazendo o gol. Mas logo aos 7 o Adriano empata e aos 9 do segundo tempo o Oba Martins, aquele, acaba virando para a Inter. A Inter vai com vantagem para o confronto de volta. E ninguém se postava assim que o Villarreal ia conseguir avançar da Inter. Era um time totalmente azarão. Era a primeira participação do Villarreal, uma Inter muito forte. E o Villarreal vence. No jogo de volta, estádio Madrigal lotado. Villarreal com gol de Rodolfo Arrubarrena numa cobrança de falta do Riquelme. Riquelme cobra para a área, o Arrubarrena escola de cabeça, 1-0 Villarreal. O Villarreal avança surpreendentemente até as semifinais da Liga dos Campeões. Era algo assim impensável para um time do tamanho do Villarreal chegar numa semifinal de Liga dos Campeões. E encarar o Arsenal, um Arsenal muito forte. O Arsenal era o Arsenal dos invictos, né? Que tinha ganhado, ainda era aquele time que tinha ganhado 2 temporadas quase todo na Premier League. Só uma coisa, Richard. Eram os invictos, mas sem o capitão. O Vieira tinha ido nessa temporada para a Juventus. Exato. Era quase basicamente a mesma base do Arsenal. Era um Arsenal muito forte. E no jogo de ida, como é de praxe, o Villarreal perde de 1-0. O gol do Sol Campbell. Um gol de cabeça, inclusive. Do Sol Campbell, ainda no antigo Highbury. Duas coisas. Primeiro, a temporada final de Highbury. Segundo, o gol não foi de cabeça, não. Eu tô vendo ele aqui agora, inclusive. Henrique cobre escanteio, a zaga corta, volta para ele toca, me pareceu para Ljungberg, e aí ele cruza a rasteira e Campbell mete o pé. Foi um rebote de escanteio. Sim. E daí no jogo de volta, talvez o lance mais emblemático dessa campanha do Villarreal, que é o jogo de volta. É um jogo assim que até hoje é muito assim lamentado, porque assim o Villarreal chega no jogo de volta, estádio Madrigal, inclusive a atmosfera do estádio Madrigal tinha tantos sul-americanos e o estádio Madrigal, assim, a torcida fazia questão, parecia uma mini bomboneira, né? Era um clima bem sul-americano desses jogos do Villarreal no estádio El Madrigal. E daí, no jogo de volta, a gente tem um Villarreal martelando, o Arsenal se segurando, o Arsenal arma uma espécie de uma retranca, o Villarreal vai para cima, o Villarreal tenta buscar o gol. E aos 89 minutos da partida, ali aos 44 minutos do segundo tempo, uma bola lançada para o Forlan derrubar dentro da área, pênalti para o Villarreal. Vai para a cobrança Juan Román Riquelme, o astro argentino, o craque do time, camisa 8. Riquelme parte com a bola, escorrega, perde o pênalti. Riquelme. Lehmann saved it! And Arsenal are within sight of the final! Villarreal, o empate permanece. Villarreal perde totalmente suas forças
e o Villarreal é eliminado da Liga dos Campeões. O Arsenal iria para a final, perderia a final por 2-1 para o Barcelona. E é isso, assim encerra a campanha europeia do Villarreal. O Villarreal ainda classificaria para a Champions seguinte, faria um 4º lugar nessa temporada em La Liga. O Villarreal faria outras campanhas de Liga dos Campeões, não tão boas. Voltaria a figurar entre uma semifinal de Copa Europeia na temporada 2015-2016, mas quando perdeu a semifinal para o Liverpool, inclusive. Mas, assim, nunca mais o Villarreal chegou perto de fazer uma campanha tão boa. Realmente foi um tiro fora da curva. E daí, só para falar aqui, o time base desse Villarreal, comentar alguns jogadores. O time base era o Vieira, Sebastián Vieira, goleiro espanhol. E o reserva dele era um jovem espanhol que viria a jogar no Liverpool depois. O senhor Pepe Reina era o reserva, jogou alguns jogos, inclusive, desse time, e alguns jogos da campanha da Liga dos Campeões. A zaga ali, a defesa era com Javi Venta, Gonçalo Rodrigues, Kiki Álvares e Rodolfo Arrubarrena. No meio de campo a gente tinha o Josico, que era um espanhol esforçado, sem muita técnica, mas era esforçado. Tinha o Marcos Senna, que para quem não conhece é aquele espanhol que jogou, aquele brasileiro que se naturalizou espanhol e jogou a Copa de 2006 pela Espanha, e que é irmão do Marcos Assunção, que jogou aqui no futebol brasileiro, que todo mundo conhece. Marcos Senna, eu acho que também foi campeão europeu em 2008 com a Espanha. Foi campeão em 2008. Poderia ter ido para a Copa 2010, mas não foi. Ele se aposentou, mas ele foi campeão na seleção em 2008. Na seleção. Era isso, eu não lembrava. Mas ele foi campeão europeu. Isso. E daí a gente tinha ali fechando o meio de campo Juan Pablo Sorin e Juan Román Riquelme. Esse time jogava num 4-4-2, aquele 4-4-2 bem argentino, com meias laterais, e o Riquelme sendo quase um enganche, um meia central ali. E daí no ataque a gente tinha o José Mari, que era também um atacante espanhol, um atacante, assim, não tem muito relevante comentar do José Mari. E o Diego Forlán, que era o cara. O Diego Forlán que jogava com a camisa 5, inclusive, nesse time do Villarreal, algo meio aleatório. E todos treinados pelo Manuel Pellegrini. Assim, era um time muito forte, era um time baseado com muitos jogadores sul-americanos, era um time que tinha muitos argentinos, que tinha alguns jogadores, os principais jogadores de destaque ali, o Marcos Senna, que era muito bom. Pouca gente lembra, mas o Marcos Senna era muito bom jogador. Jogou muito tempo no Villarreal, acho que jogou a carreira toda basicamente no Villarreal. A gente tinha o Sorin, que podia atuar como lateral esquerdo, como meia esquerda. A galera lembra porque ele atuou aqui no Cruzeiro, né? O Diego Forlán, que talvez seja o auge do Diego Forlán, tenha sido ali com a camisa do Villarreal e depois com a camisa do Atlético de Madrid. E tinha um jovem também que eu esqueci de citar, Thiago, Santi Cazorla, também estava nesse time. E daí a principal estrela era o Riquelme, né? O Riquelme que depois ainda, inclusive, um troço que se comentar, o Riquelme caiu em desgraça na Europa, no próprio Villarreal, depois desse pênalti. O Riquelme seria afastado por problemas disciplinares para a próxima temporada. Ele viria a ser emprestado pelo Boca Juniors, ao Boca Juniors, pelo Villarreal, no meio de 2007. E daí eu só posso dizer, coitado do torcedor do Grêmio, porque o Riquelme veio pro Boca e arregaçou o Grêmio naquela época final de 2007, né? O Riquelme volta muito jovem, inclusive, é incrível, porque o Riquelme volta muito jovem para o futebol sul-americano. O Riquelme, quando vem pro Boca, ele tem 27 anos. Ainda, se ele quisesse, ele jogaria muitos anos ainda no futebol europeu. Mas basicamente é isso. Esse foi o Villarreal de 2006, um time que provavelmente nunca mais, a não ser que o Villarreal seja comprado aí por um sheik ou algo do tipo, ou faça um negócio com mafiosos, nunca mais vai repetir a campanha que fez em 2006. O Villarreal que tá montando um bom time, né? Agora contratou Dani Parejo, do Valência, perdeu o próprio Cazorla, mas tá pegando algumas boas peças, enquanto o Valência tá se desmontando, seu rival regional tá botando boas peças. Lembrando pro torcedor do Grêmio que não assistiu essa final,
Essa final foi só no agregado 5-0 pro Boca Juniors. 2-0 na Bombonera e 3-0 no Antigo Olímpico. Tinha sido a última final do Grêmio até 2017, se eu não estou enganado. Foi ao contrário, Thiago. Foi ao contrário. Foi ao contrário, né? Eu sei porque eu lembro. 3-0 lá e 2-0 no Olímpico. Libertadores que eu lembro de eu ter visto foi 3-0 na Bombonera, com gol do Riquelme de falta, um gol do Palácios, o primeiro gol do Boca. O Boca abre o placar bem no começo do jogo, aos 3 minutos, com o Palácio, num gol impedido, inclusive. E o segundo gol do Riquelme, terceiro gol do Ledesma, e daí no jogo de volta o Riquelme mete um golaço e depois mete outro gol também num chute do Palermo, e o Palermo até perde pênalti nesse jogo, como é o Palermo. Então, como sempre, né? Entendeu? Como sempre, e daí é um verdadeiro estouro essa final aí. Talvez foi a primeira final de Libertadores que eu lembro ter visto, talvez a mais desproporcional em questão de placar. E tem que lembrar também que o Inter tinha sido campeão um ano antes, né, em cima de São Paulo, sem contar que o Inter caiu na primeira fase, né? Poderia ser uma bela de um troco do Grêmio. O Inter havia acabado de ser o primeiro título, o Grêmio ganhar o terceiro, enquanto o Inter eliminar na primeira fase. Mas eu tenho que destacar outra coisa aqui. Você falou do time que eliminou o Villarreal, e não é porque eu sou torcedor, tem que destacar o Arsenal. O Arsenal, ele detém o recorde da Champions League até hoje. É o time que ficou mais tempo sem sofrer gol nessa Champions. Eles estreiam ganhando do Thun, da Suíça, por 2-1. Depois eles batem o Ajax, não lembro se já era, na Amsterdã Arena, que é a Johan Cruyff Arena atualmente, por 2-1. Desse jogo, de 2-1 da segunda rodada até a final, o Arsenal não tomaria mais gols, só voltaria a tomar gols na final. São mais de 900 minutos sem tomar gol. Eles batem o Sparta Praga em Praga por 2-0, batem o Sparta Praga de novo no Highbury por 3-0, os gols em Highbury e 2 de Van Persie, batem o Thun em Berna com um gol de Pires no finalzinho, e aí empatam com o Ajax no Highbury por 0-0. Antes de mais nada, eu tenho que contextualizar isso aqui. Essa é a última temporada do Arsenal em Highbury. Então é aquela temporada do uniforme vinho, com detalhes em dourado e tudo mais, e era meio com a despedida. E aí, adivinhem quem o Arsenal pega nas oitavas? Somente o Real Madrid. Por mais que seja o Real Madrid, que ficou aquele tempo todo sem passar de oitavas, eles pegaram somente o maior campeão da competição, né? E aí o primeiro jogo no Santiago Bernabéu, intervalo 0-0, nenhum inglês tinha ganho até aquela data no Santiago Bernabéu. Início do segundo tempo, a Henry arranca com a bola no meio campo, passa por uns 3 jogadores do Real, lembro que Sérgio Ramos foi um deles. Foi Sérgio Ramos? Eu acho que foi Sérgio Ramos, e mete um gol de esquerda. Real Madrid 0, Arsenal 1, placar do jogo. Poderia ter sido mais até, o jogo foi bom, o Real teve chance, o Arsenal teve chance, mas o Arsenal foi melhor. E aí no segundo jogo, um jogo que o Real tentou, o Arsenal também, poderia ter qualquer um dos dois ganhos, 0-0, Real eliminado nas oitavas mais uma vez, naquela época o Real estava sendo eliminado direto nas oitavas, teve um ano até que caiu para o Lyon, e o Arsenal para as quartas, para pegar a Juventus. Patrick Vieira de volta ao Highbury, agora pela Juventus. Primeiro jogo em Londres, o Arsenal ganha por 3-0. Fábregas aos 40 do primeiro tempo e Henry aos 24 do segundo tempo fazem os gols. Já para o finalzinho do jogo, Camoranesi e Zebina seriam expulsos. E na volta, 0-0 no antigo Dele Alpi, Arsenal na semi. E aí a semi, Richard já comentou, 1-0 em Highbury, gol de Sol Campbell, e é o empate 0-0. Vamos para a bendita ou maldita final, a depender de quem você torça. O Arsenal começa a abrir o jogo, começa mais próximo do gol e tal, e aí o Barcelona pega um contra-ataque com o Giuli. Giuli vai, consegue passar por Lehmann, que assassina ele, basicamente. E Eto'o toca pro gol. Gol do Barcelona? Não. O juiz marcou a falta e expulsou Lehmann. E aí, aquela decisão, Wenger tem que tirar um jogador de linha para botar o craque Almunia no gol. Ele tira Pires, que faz a última partida dele com a camisa do Arsenal nesse jogo. E aí, perto do final do primeiro tempo, Eboué sofre uma falta que não existiu, na minha opinião. Henry cobra e Campbell de cabeça faz 1-0 pro Arsenal com um homem a menos. E aí fica aquele jogo, né? O Barcelona
por ter um homem a mais, fica mais com a bola. Era um time que todo mundo tinha medo, que era aquele time com Eto'o e com Ronaldinho. E aí o que acontece? Henry sai de cara pro gol com o Vitor Valdez e perde. E entra um jogador sueco, assim, que pouca gente conhece, um tal de Larsson, sabe? Larsson só deu 2 assistências nesse jogo. A assistência do gol de Henry e a assistência do gol mais famoso da carreira de Belete, aquela bola no meio das pernas de Almunia. Então, com isso, o Barcelona, campeão europeu, voltaria a ser campeão, seria campeão pela primeira vez desde aquele título dos anos 90 do time de Koeman. E o Arsenal só chegaria em mais uma semifinal. A semifinal de 2008-2009, quando elimina a Roma nos pênaltis, ganha o primeiro jogo de 1-0, perde o segundo de 1-0, e tem uma disputa de pênaltis que foi 7-6, com 8 pênaltis batidos por cada lado. Teve um jogador da Roma, que eu não lembro agora que foi, que bateu um dos pênaltis mais patéticos de minha vida. Nível Alexandre Pato. Depois, olha quem apareceu no caminho de novo, o Villarreal, nas quartas de final de 2008-2009. Empate 1-1 no primeiro jogo, 3-0. Arsenal e Manchester United na semifinal. E aí, na semifinal, o United bate. O United era atual campeão, ganhou aquela final na Rússia. Se você procurar até a narração em inglês dessa final, tem uma frase que diz que está tudo vermelho na Rússia. E aí o United vai para a final, toma aquele 2-0 do Barcelona. Mas a gente tem mais um time aqui para destacar. Vamos voltar para 2001, 2002? Ou melhor, vamos voltar para 2000, 2001. O Bayer Leverkusen vai jogar o Campeonato Alemão e termina em quarto. Com isso, ganha uma vaga na pré-Champions, na terceira fase classificatória. Só que vamos falar aqui os títulos que o Bayer Leverkusen tinha na época e tem até hoje. O Bayer Leverkusen tem uma Copa da UEFA, hoje Liga Europa, de 87 e 88. Tem uma Copa da Alemanha de 92, 93. Tem uma Bundesliga 2 de 78 e 79, numa época que era regionalizada. Ele era do Grupo Norte, ganharam em 78 e 79. E a Regional Liga, que hoje é a quarta divisão, mesmo a Regional Liga, da região na época oeste, em 67 e 68. Tem os torneios amistosos, tem os vice-campeonatos, um grande apelido que a gente vai soltar daqui a pouco. E esse título que eles ganharam, eles batem na final o Espanhol, o segundo time de Barcelona, 3-2. Dos pênaltis. Os jogos foram 3-0 para cada time e nos treinadores eles ganharam. Mas a gente tem que destacar a temporada 2001-2002. O que é que acontece? Primeiro eu vou soltar aqui o time base. O time base do Bayer Leverkusen tinha Butch, goleiro que eu acho que depois jogou até no Schalke, né, Davi? Se você lembrar. Não me recordo. Agora, o que eu me recordo do Butch é que ele chegou a ser artilheiro da Bundesliga no início do campeonato. Ele tinha todos os gols de falta de pênalti. Ele chegou a ser artilheiro do campeonato, depois de umas 10, 11 rodadas. Não foi assim na primeira rodada, não. Na primeira rodada ele fez um gol e aí estava lá no bolo com um monte de gente, né? Deixa eu ver aqui. Além de Butch, tem alguns nomes que os brasileiros conhecem. Eu vou falar aqui agora. Butch, Sebensen, Lúcio, aquele Lúcio que depois até jogou no Palmeiras, que tá jogando até hoje, eu acho. Novotny, que variava com Zivkovic, Placente, Ramelov, Ballack, aquele Ballack que foi para a Copa e não jogou a final por estar suspenso, Zé Roberto, aquele do Palmeiras é grande, um grandíssimo jogador, um dos poucos que se salvam da seleção de 2006, Schneider e Basturk. E olha essas duas opções de ataque, o titular e um jovem búlgaro. O titular, Oliver Neuville, aquele que também jogou a final pela Alemanha de 2002. E o reserva era um jovem Dimitar Berbatov, que depois jogaria no Manchester United e teria uma carreira gigante. E o que é que acontece com eles? Primeiro, eles chegam na final da Pokal, que é a Copa da Alemanha, chegam na final da Champions League e disputam o título alemão. O título, por exemplo, nessa temporada eles metem um 4-0 do Borussia Dortmund no estádio deles, Borussia que seria campeão alemão. Gols de Ballack, Ramelov, Neuville e Berbatov. O Bayern vai avançando, chegando perto, quem sabe, de conquistar seu primeiro alemão.
só que eles perdem Novotny por lesão, e aí eles perdem 2 das 3 últimas rodadas do campeonato alemão. Cadê o final do campeonato alemão? Eles perdem do Werder Bremen em casa, gols de Litz e Ailton, Zé Roberto feito pro Leverkusen. Perdem do Nuremberg, quase caiu para a terceira divisão alemã esse ano com um gol de Nicht. Na última rodada batem o Hertha Berlim, 2 gols de Ballack, mas não adiantou nada. Eles terminaram o campeonato alemão. Cadê a classificação? Eles terminam o campeonato alemão atrás do campeão Borussia Dortmund por 1 ponto. Sendo que eles tinham 10 gols a mais de saldo. Por causa de um empate a mais, o Borussia foi campeão naquela temporada. E na Copa da Alemanha? Na Copa da Alemanha, eles primeiro jogaram uma competição que existia, que era a Liga Pokal, que eram os 4 primeiros colocados da Alemanha, o campeão da Copa da Alemanha e o campeão da segunda divisão, onde eles caem logo de primeira para o Hertha Berlim. Já na Copa da Alemanha, eles batem na primeira rodada o Jan Hesselburg por 3-0, gol de Kirsten, Lúcio e Schneider. Depois batem o Bochum por 3-2, 3 gols de Berbatov, o último aos 45 do segundo tempo. Batem o Hannover por 2-1, um gol de Neuville, um gol de Kirsten. Batem o 1860 Munique, que não era essa carniça que é hoje. 2 gols de Berbatov, um gol de Bridaric. Na prorrogação, batem o Colônia. Eles abrem o placar com gol de Zellweger contra Rigobert Song, aquele. Empata aos 45 do segundo tempo, mas na prorrogação, Zivkovic e Schneider metem 2 gols e eles vão para a final. E na final eles pegam o Schalke. São 2 times que não são os times mais conhecidos por chegarem forte em decisão. E Berbatov abre o placar. Só que, aos 45 do primeiro tempo, Bohm empata. E aí, o que é que acontece? A Gali faz 2-1, Moller faz 3-1 e Sandy, aos 40 do segundo tempo, faz 4-1. O Leverkusen vira Neverkusen. Já tinha perdido o campeonato alemão, já tinha perdido a Pokal. E Kirsten faz o segundo, mas eles chegam ao seu segundo vice-campeonato. Mas aqui a gente está para falar da disputa deles da Champions. E como eu falei, eles não foram para a fase de grupo. Eles foram para repescagem. Pegam o Red Star Belgrado, um time na época da antiga Sérvia e Montenegro, hoje só Sérvia. Primeiro jogo 0-0 na Sérvia. Segundo jogo em Leverkusen, 3-0. 2 gols de Neuville, 1 gol de Kirsten, vão para a fase de grupo. Na fase de grupo, cai num grupo com Barcelona, Lyon, começando a ser o Lyon, e Fenerbahçe. Fenerbahçe não disputou, perdeu os 6 jogos. O Lyon fez 9 pontos, o Leverkusen faz 12 e o Barcelona faz 15. Mas vamos à campanha. Eles estreiam ganhando do Lyon em Lyon, 1-0 gol de Kirsten. Depois batem o Barcelona por 2-1 em Leverkusen, gols de Pastuk, Neuville, Luiz Henrique, aquele que hoje é treinador, treinou o Barcelona inclusive, fez o gol do Barcelona, seu vitória foi de virada. Eles batem o Fenerbahçe, Revivo, um jogador israelita, abriu o placar, mas Lúcio empatou e Ballack virou. E aí vem a primeira derrota, eles perdem por 2-1 no Camp Nou pro Barcelona. Patrick Kluivert e Luiz Henrique fizeram os gols do Barcelona, Ramelov fez o gol do Bayern. E aí eles vão pegar o Fenerbahçe, ganham em Istambul, gols de Schneider e Kirsten, um gol de Oktay pro Fenerbahçe. E na última rodada tomam 4-2 do Olympique de Lyon, mas já estavam classificados, já tinham 12 pontos, o Lyon tinha 6, então não tinha como alcançar. Aí, na época, não era direto para mata-mata, não. Tinha uma segunda fase de grupo. E nessa fase de grupo, ele cai num grupo com Deportivo La Coruña, Arsenal, que viria a ser campeão inglês nessa temporada, e Juventus. Na época tinha contratado o Buffon como o goleiro mais caro do mundo. O Buffon que até hoje joga, né? No primeiro jogo, em Turim, toma um 4-0. 2 de Trezeguet, 1 de Del Piero, 1 de Tudor. Segundo jogo, batem por 3-0 o La Coruña. Um gol de Zé Roberto, um gol de Neuville, um gol de Ballack. No terceiro jogo, empatam com o Arsenal. Pires abre o placar para o Arsenal, Kirsten empata para o Leverkusen.
No quarto jogo, tomam 4-1 do Arsenal. Pires faz 1-0 com 5 minutos. Henry faz 2-0 com 7. Vieira faz 3-0 com 3 do segundo tempo. E Bergkamp, perto do final, faz 4-0. Severson faz 1-1. Só que eles ganham os 2 últimos jogos. Eles metem 3-1 na Juventus, em casa. Um gol de Pucci de pênalti, nosso goleirão. Um gol de Bridaric, um gol de Babic, contra um gol de Tudor para a Juventus. E batem o La Coruña fora de casa por 3-1. Gols de Ballack, Schneider e Neuve. O Tristan fez o gol do Deportivo. E aí vocês se perguntam, passou quem com o Bayern do Leverkusen? O Arsenal, que foi o único time que não perdeu para eles? A Juventus, que foi quem enfiou uma goleada neles? Não, passou o Deportivo. Leverkusen e Deportivo classificam com 10 pontos. Arsenal e Juventus ficam com 7. E aí, eles pegam o Liverpool nas quartas de final. No jogo de ida, 1-0, gol de Sami Hyypiä, o finlandês. Na volta, 4-2. Ballack abre o placar. Xavier empata para o Liverpool, que é o Abel Xavier, que foi da seleção de Portugal. Treinador de Berbatov. Isso, ele mesmo. Ballack faz 2-1. Berbatov faz 3-1, placar que já classificava o Leverkusen. Litmanen faz 3-2, aquele Litmanen. E já os 39 do segundo tempo, Lúcio classifica o Leverkusen. Vamos para as semifinais. Eles vão pegar outro gigante, o Manchester United. Primeiro jogo em Manchester, 2-2. Solskjaer, hoje treinador do United, faz 1-0. Que fez gol naquela final. Ballack empata. 5 minutos depois, Nistelrooy, já no segundo tempo, esses 2 gols, faz 2-1. E aos 30 do segundo tempo, Neuville empata o jogo e eles vão para a Alemanha com um empate. E aí, na Alemanha, Roy Keane abre o placar, desespero, dedo no cu e gritaria. Vamos lá. Neuville, aos 45 do primeiro tempo, empata o jogo e o Leverkusen classifica com 3-3 no agregado e um gol fora de casa contra o United. E vamos para a final. Na final, eles pegam o Real Madrid, o grande Real Madrid, já com 8 títulos europeus. O que é que acontece? Raul abre o placar para o Real Madrid. A final foi em Glasgow, no Hampden Park. O Leverkusen empata 5 minutos depois. Lúcio que fez alguns gols nessa campanha, né? Inclusive fez o gol da classificação nas quartas de final contra o Liverpool. Só que aos 45 minutos, o Real vem pela esquerda, cruzamento na área e Zidane faz aquele gol espetacular. Ele afronta para a final, vamos Zizou, empalmou Zizou, gol! Gol! E o Real é campeão. Então você vê, o Leverkusen teve uma temporada quase dos sonhos, mas pode ser considerado temporada dos pesadelos, porque ser vice-campeão europeu, vice-campeão alemão e vice-campeão da Copa da Alemanha, convenhamos, é de uma capacidade de incompetência para poucos. E aí, daí, se fortaleceu de vez o grande apelido de Neverkusen. Mas foi isso, né? Na semana que vem a gente volta com um programa com mais 4 times que surpreenderam em Champions League. Richard e Daniel, muito obrigado pela participação. Vamos continuar aqui com o nosso efeito. Muito obrigado a você que nos assiste, que nos ouve. Lembre-se sempre de seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Twitter, seguir nossas redes particulares, se procurarem nossos nomes nas redes sociais, vocês acham. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu, e quem é Neverkusen também está aqui com a gente.